bem-vindos à Cozinha Consciência. A receita de hoje é uma torta de legumes, super fácil e rápida. Tá sem ideia de que lanche mandar para as crianças na escola? Toma essa. Tá sem ideia do que fazer numa festinha de aniversário que seja um pouco mais saudável, que não seja fritura? Tem uma ideia aqui. Vai receber visita alérgica à proteína do leite, do ovo, vegano, vegetariano e não sabe o que fazer? Agora sabe. Essa receita é muito coringa. Os ingredientes desta receita são 1,5 xícaras de farinha de trigo. Vamos usar toda branca. Se você quiser fazer com integral, sugiro que seja 1 xícara de farinha branca e meia de integral. 3/4 de xícara de água. Pode ser a água direto do filtro. Aqui a gente está aproveitando a água do cozimento dos legumes. 1/4 de xícara de óleo. 1 colher de chá de sal. 1 colher de chá de fermento. Essa é a base da massa. O recheio você pode escolher. Hoje nós vamos usar brócolis, couve-flor, cenoura, já estão picadinhos e foram cozidos. Vamos usar também tomate, azeitona, orégano e alho. Essa é uma receita muito rápida, muito fácil, muito versátil. Você pode escolher os legumes que você tiver na sua casa, os seus preferidos. E também, uma coisa bem legal que você pode fazer é aproveitar os talos de alguns alimentos, como por exemplo do brócolis, da couve-flor. Hoje, para a filmagem, a gente vai usar aqui as florzinhas, mas em geral nós usamos os talos que, se cozidos e depois refogados, ficam tão gostosos quanto as flores desses alimentos que eu disse. Então vamos aproveitar. Eu vou cortar a azeitona aqui e, apesar de ter comprado a azeitona sem caroço, olha só, a gente sempre precisa verificar, né? Ela tá amolecida porque essas azeitonas estavam congeladas. Nós costumamos comprar naqueles baldes de grande quantidade e assim que a gente compra, a gente particiona e congela conforme a gente acha que vai usar. Então, mesmo ela tendo sido comprada sem caroço, tinha um pedacinho de caroço dentro. Por que precisa verificar? Claro, muitas vezes a gente vai perceber no paladar, mas muitas receitas usam a azeitona batida no liquidificador, né? E aí a gente pode acabar batendo o caroço junto, que atrapalharia toda a nossa receita. Eu vou cortar as azeitonas em formatos variados aqui, umas rodelas, uns pedacinhos, e você vê como você prefere. A azeitona também ela pode ser usada no final da elaboração do prato, para dar aquele enfeite. Então hoje eu nem vou misturar ela toda, para que a gente possa enfeitar com as azeitonas por cima. Essa torta, ela é muito rápida de fazer. Quando você pegar o jeito, você vai ver que não precisa mais nem ficar medindo tantas coisas, porque você vai compreender a textura dela. Então, é uma boa sugestão para quando você chega, recebe aquela visita de última hora, né? Ou quando você chega muito cansado, abre a geladeira, o que eu vou comer? Aí você pega os alimentos que já estão cozidos, faz essa massinha super rápida e manda pro forno. Enquanto você toma banho, a sua torta fica pronta. Então vamos lá, já que é rápida, vamos acelerar. A gente vai misturar a farinha, o sal, e aí observa o seguinte, esses legumes aqui e essa água estão sem sal, mas se por acaso você cozinhou legumes já com sal, você nem precisa acrescentar sal à massa, tá bom? Ou então não acrescente pelo menos de início, né? Até que você possa provar. Pode colocar toda a água e esse 1/4 de xícara de óleo. Tem uma receita aqui no canal de mandioqueijo, que é um queijo cremoso feito a partir de mandioca e azeite ou óleo.
combina muito bem nessa nossa torta. Se você colocar mandioqueijo, como ele já tem um óleo a mais, eu sugiro que você coloque menos do que 1/4 de xícara de óleo na massa, para que ao acrescentar o mandioqueijo, a sua torta não fique muito oleosa não. Muito bem, a nossa massa está pronta. Vou colocar o fermento sempre no final, né? A gente dá uma misturada nesse fermento. E aí agora a gente tem algumas alternativas. Uma delas é colocar essa massa já na forma untada e enfarinhada e depois os ingredientes por cima. E a outra é misturar o recheio à massa, que é a minha forma preferida. Os legumes, eles foram cozidos sem sal, então eles assim estão com um gosto próprio e eu gosto de colocar, dar uma refogada neles com alho, colocar também o tomate ali bem quentinho na frigideira. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou refogar esses legumes para misturar na massa. Mas não precisa ser assim e nem faço isso sempre. Muitas vezes, do jeito que os legumes estão, eles vão para o meio da massa. Nossa massa de 4 ingredientes, só misturar, já está pronta. Agora já trouxe os legumes refogados e vou juntar tudo. Essa receita ela é muito coringa para quando você precisa levar para algum lugar. Tanto, é claro, você pode levar para servir a outras pessoas, mas quando você precisa levar como um lanche, sabe? Você pode particionar ela, guardar ela na geladeira, colocar num pote para levar um pedaço para o seu momento de lanche. Sabe como fica gostoso esquentar ela depois também? Na sanduicheira, essas tipo grill, fica gostoso também, fica diferente. Muito bem, vou acrescentar então agora, para finalizar, um orégano seco. Você pode colocar os seus temperos preferidos. Vou colocar aqui um pouco da azeitona e deixei algumas para a gente fazer um enfeite ao final. Eu vou mostrar 2 formas da gente usar essa torta. Você pode colocar numa forma untada e enfarinhada. E também, se você tiver essas formas de tipo cupcake, né? Essa aqui é mini cupcake, o tamanho dela. Tamanho de cupcake, forma de empada, também untada e enfarinhada. Por quê? Porque assim você já tem pequenas porções da torta, né? Esse tamanho aqui é o tamanho de uma mordida, ou no máximo 2, dependendo da pessoa. Essa receita ela é muito pequena, você viu que é 1,5 xícaras de farinha de trigo. Então essa é a base. Quanto mais recheio você colocar, mais ela cresce, né? Mas só para você ter uma ideia, essa nossa forma ela tem 23 centímetros de comprimento e aqui de largura ela tem de 12 a 13 centímetros. Só para você ter uma ideia do tamanho da forma, tá? Ela vai se espalhar, não vai crescer demais, até porque eu misturei os ingredientes, né? O recheio, ele vai ajudar a dar uma pesada. Não vai crescer muito, mas ainda assim ela vai ficar bastante fofa e gostosa. Tá tudo bem que ela seja assim, né, meio que em pedaços. Outros ingredientes que combinam muito: milho, o repolho que já tá refogado lá na sua geladeira, abobrinha, inhame cozido, batata cozida. Esses legumes cozidos, se eles estiverem bem cozidinhos, nossa, eles dão uma textura, assim, uma maciez, parece que a torta vai derretendo na nossa boca. Se você tiver uma visita alérgica a leite, alérgica a ovo, vegana, vegetariana, agora você já sabe o que fazer bem rapidinho e que muito provavelmente você tem os ingredientes aí na sua casa, né? Que é óleo, farinha de trigo, o sal, a água, você já tem algum legume, alguma seleta, muito provavelmente você tenha também. Colocamos aqui agora a azeitona para dar o toque final e vai ao forno. Essa receita ela precisa de um forno pré-aquecido a 180 graus. Ela é rápida, até porque ela é pequena. Porém, quando der uns 25 minutos,
já vou olhar que talvez ela esteja pronta. Principalmente porque ela está numa forma antiaderente, né? Essa daqui precisa de menos tempo ainda. 20 minutos já vai estar pronta. Olha só que cor bonita ficou essa nossa torta. Mesmo ela não tendo farinha integral, ela ficou bem dourada, né? Bem morena. E ela tá muito cheirosa também. E ficou exatamente naquele tempo que eu disse pra vocês. Essas menores precisaram de 20 minutos e essa maior ficou 30 minutos. Quando ela tem um mandioqueijo, como ele é bem macio e oleoso, ela fica também mais molhadinha, o que dá um toque todo especial, mas também dificulta na hora de cortar. Dependendo do que você quiser fazer, você coloca ou não o mandioqueijo. Eu particularmente adoro o sabor do mandioqueijo na torta. É que hoje eu não tinha ele. Então agora a gente vai experimentar essa torta. Ela começou a ficar com uma casquinha assim em volta, bem firme, né? Bem crocante, eu adoro. Olha só, essa tá com um pedaço firme para cortar. Ó. Vamos experimentar. E eu quero mostrar para vocês também como é que ela ficou aberta aqui, ó. Esse pedacinho, né? Esse bocadito. Nossa, a gente já fez festa de aniversário aqui em casa. Com essas tortas, sempre são um sucesso. Desconheço alguém que não tenha gostado ainda. Todo mundo comeu, gostou e pergunta o que tem e quer levar a receita para casa. Então, sugiro que você faça no seu aniversário. Quando te pedirem a receita, é só você compartilhar o link para geral. Tá gostando desse vídeo? Aperta no curtir. Tá muito boa. E eu gosto que tudo nela é recheio. É recheio e massa o tempo todo. Não é uma camada de massa, uma camada de recheio. Eu gosto muito assim. Muito obrigada por sua companhia até aqui e até a próxima receita.